Então, pessoal, tudo bem com vocês? Eu estava um pouco atarefado aqui com algumas coisas aqui do trabalho e não estava dando para gravar vídeo, mas a minha intimidade com Deus continuava sempre, porque isso não intervia de nada, apenas só não estava dando para mim fazer alguns vídeos. Aí hoje, graças a Deus, eu já estou um pouco aqui aliviado da correria. Então agora eu vou dar continuidade a outro vídeo aqui. Vamos falar um pouco hoje aqui, biblicamente, é claro, né? Porque meus pensamentos não têm fundamentos nenhum. Porque se a gente for falar algo criado da nossa mente, realmente é muito difícil a gente ter êxito em alguma coisa. Se a gente for falar algo da palavra de Deus, sobre o que está acontecendo, a gente tem de vir ler a Bíblia e selecionar alguns versículos para vir contar aquilo que você quer passar para as pessoas. Então, vamos falar algo aqui sobre os fins dos tempos. E realmente, os fins dos tempos está aqui. Só não vê quem não quer. Porque tudo que tem nas Escrituras Sagradas, tudo que eu vou ler agora aqui, tudo que eu selecionei aqui na Bíblia, está acontecendo. Tudo está acontecendo. Tem pessoas que diz que Deus é só amor. Realmente Deus é amor, mas também Deus é justiça. A misericórdia de Deus é infinita, mas a punição dele é severa. Ou seja, o mesmo Deus que ama, ele também se irrita. E realmente ele deve estar muito irritado com a gente. Ele se ira também. Alguns versículos que eu vou ler aqui, vocês vão ver que é ira de Deus. E hoje o que a gente vê mais aí é isso. Porque o pecado tomou conta da humanidade. Hoje praticamente nós vivemos dentro do pecado. Nós não conseguimos sair. O desejo da carne, o desejo dos bens materiais, o desejo de status, o desejo de dinheiro é cada vez maior. Hoje você abre uma internet, você abre um Facebook, hoje é as pessoas tentando adivinhar nome de outras pessoas e vir se prevalecer com aquilo. Isso não condiz com a palavra de Deus. São profecias mentirosas. Aí faz um vídeo, faz uma live dizendo que fulano de tal tá com a doença e Deus vai curar aquela doença. Cita até nomes de pessoas. Aquele que está assistindo a live está com um problema em casa, está desempregado e Deus vai fazer com que ele se empregue novamente, tenha uma casa própria, tenha um carro, tenha dinheiro, seja bem sucedido na vida. Isso não tem nas Escrituras Sagradas. É querendo se prevalecer, é querendo adivinhar as coisas. Quer que eu ore para você? Deixe seu nome nos comentários. Não é assim, a palavra de Deus não é isso. A gente tem de pregar o amor, a misericórdia, a fé, e não a prosperidade, não o dinheiro, não o status. E hoje o que a pessoa procura mais é dinheiro, fama e status. E eu não estou mentindo. Possa ser que alguém não concorde, mas é a pura verdade. Hoje comercializamos a palavra de Deus. A palavra de Deus hoje é trocada, é vendida. E não é desse jeito. Se você realmente tem um conhecimento bíblico, se eu realmente tenho um conhecimento bíblico e Deus me deu, a gente tem de dar de graça, a gente tem de passar de graça. Não é se prevalecer do nome de Deus, não. Não é desse jeito. É se autotitular. Pessoas ungidas de Deus. Será que realmente são ungidas de Deus? Vendendo a palavra dele, comercializando a palavra dele, trocando a palavra dele. Não é desse jeito. E realmente Deus se ira. Qual é o primeiro capítulo que eu vou mostrar aqui a vocês? Está no livro de Números, capítulo 14, versículo de 21 a 23. Trata-se
quando os povos estavam no Egito, que Moisés foi trazer aqueles povos para cá, porque os povos eram escravizados pelos egípcios. E o que foi que Deus queria? Deus queria tirar aqueles povos de lá de dentro, mas o faraó não deixava, porque ele era os escravos. Mas Deus, com o poder dele, Deus se irou com aquele povo do Egito e mandou pragas e pragas e pragas e conseguiu tirar. Enquanto Deus está fazendo algo bom na minha vida, enquanto Deus está me presenteando com alguma coisa, a gente é fiel a Deus. Mas a partir do momento que a gente perde alguma coisa, o que é que a gente faz? Murmura. Primeira coisa que a gente faz vai ser murmurar contra Deus. E tá nas escrituras sagradas. Deus tirou aqueles povos do Egito para dar uma terra prometida a eles, uma terra boa, uma terra fértil, em outro lugar. Só que duraria alguns dias de caminhada. Mas eles começaram a murmurar e reclamar. Uns diziam até que era melhor estar lá no Egito, sofrendo e sendo escravo. E não é desse jeito. Hoje a gente reclamamos de tudo. Se tiver chovendo, a gente reclama. Se tiver fazendo sol, a gente reclama. Se tiver fazendo calor, a gente reclama. Nunca a gente agradecemos, nunca a gente estamos satisfeitos. Sempre temos alguma coisa a reclamar de Deus. E é por isso que as coisas estão acontecendo. Infelizmente é o nosso pecado. Infelizmente é as nossas corrupções. Infelizmente é o nosso desejo da carne. Infelizmente Deus está irado com todos nós. Não adianta as pessoas dizer que não é ira, que é ira de Deus. O mesmo Deus que é amor, ele também se ira. O que é que diz no livro de Gálatas? Capítulo 6, versículos 7 e 8. Diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semeia, isso também lhe se fará. Ou seja, tudo que você planta, você vai colher. Se a gente planta o amor, a gente vai colher o amor. Mas se a gente planta coisas ruins, a gente também vai colher coisas ruins. Hoje o que a gente procura mais é só dinheiro, é status, é fama, é bens materiais. A gente não procura Deus, não. Hoje o que é pregado é o Deus da barganha, é o Deus de tome lá e dê cá, é o Deus da troca, é o Deus do carro, é o Deus da casa, é o Deus do bom emprego, é o Deus da moto, é o Deus do navio. E não é desse jeito. A palavra de Deus hoje virou um comércio. E o que é que diz no 8? Porque o que semeia a sua carne, da carne também se fará corrupção. Mas os que semeia o Espírito se fará a vida eterna. Será que hoje a gente procura a vida eterna? Ou a gente procura as coisas que o mundo dá, que o mundo tem nos oferecer? Hoje o que a gente procura é só as coisas mundanas. Hoje o que é pregado é só isso, nada mais. É bens materiais. Você quer ter sua casa? Faça um voto com Deus. Seja dizimista fiel. Que eu vou orar a Deus. Quem sou eu, pessoal? Quem sou eu? Para orar a Deus, para Deus vir atender um pedido de outra pessoa. Já teve pessoas que me mandou mensagem pedindo para eu orar a Deus por ela. Pessoal, eu não sou nada e nem ninguém, não. O único que pode fazer alguma coisa por cada um é a gente mesmo. Eu posso fazer por mim, você pode fazer por você. Eu não tenho poder de orar a Deus para Deus fazer algo por ninguém, não. Porque a salvação ela é individual. Se eu tenho uma intimidade com Deus, você também tem. Basta você fazer as coisas do agrado dele, basta você ler as escrituras sagradas e cada vez mais se aproximar de Deus, que você vai ter uma intimidade com Deus, que eu vou ter uma intimidade com Deus. E não é difícil, não. O que é que diz no livro de Mateus? Capítulo 24, versículo 6. Diz assim: E ouvireis de guerras
de rumores e de guerras. Olhar, não vos assustais, porque o ministro tudo acontecerá e ainda não é o fim. Quer dizer, tudo que está acontecendo hoje, tudo que foi escrito há muitos anos atrás, está acontecendo. É guerra, é reino contra reino, é nação contra nação. É cada vez mais aparecendo falsos doutores da lei e cada vez mais para benefício próprio. Só benefício próprio. O que procura é só se engrandecer com a palavra de Deus. Quer que eu ore por você? Bote seu nome no comentário. Inscreva-se no canal. A gente tem que fazer por amor e não por status, não por dinheiro. O que é que diz ainda no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 7? Diz assim: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, e peste, e terremotos em vários lugares. Será que isso aqui não é verdade? Será que isso aqui não está acontecendo? Mateus capítulo 24, versículo 7. Reino contra reino, nação contra nação, peste, terremotos em vários lugares. Hoje, o que está acontecendo aí? Chuvas que vêm destruindo tudo. Mas as pessoas, nós estamos tão cegos que a gente não consegue tirar a venda dos olhos para ver o que está acontecendo e vir nos arrepender de nossos pecados. Não vamos ser destruídos como Sodoma e Gomorra, não. Muitos já devem ter ouvido falar de Sodoma e Gomorra. Foram duas cidades que foram destruídas porque viviam em pecado, em adultério. As pessoas e o próprio Deus desceu para ver aquilo. E ele não o perdoou. Ele destruiu tudo porque a cidade, as pessoas que viviam lá não se arrependeu. Será que a gente vai esperar para ser destruído para vir nos arrepender? Se você se arrepender depois já é tarde. Tem de se arrepender antes, vamos nos arrepender antes, vamos nos voltar para Deus. O que é que diz no 29? E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas não cairão do céu, e a potência dos céus são abaladas. Isso é verdade. Isso é muito verdade. Só que a gente ainda procura. Hoje, no Facebook, tem muitas coisas boas? Tem muitos ensinamentos bons? Tem. Mas o que a gente vê mais hoje é só ambição. É só ambição. É só status. É só dinheiro. Forma de você enriquecer. Forma de você construir um império. Vamos construir a nossa riqueza no céu. Aonde a traça e a ferrugem não corrói, aonde os ladrão não mina e não rouba. Mas hoje é difícil. Hoje o que a gente quer é o quê? Só aqui. Só a riqueza da terra, só a riqueza que a terra tem nos oferecer. E cada vez mais a gente se afastando de Deus. Quanto mais a gente se afasta de Deus, mais Deus se afasta da gente. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais Deus se aproxima da gente. A gente precisa de Deus, mas Deus não precisa da gente, não. Enquanto a gente está num momento de alegria, um momento de felicidade, a gente deixa Deus de lado. Mas quando as coisas começam a levar rumos diferentes, o que é que a gente faz? Clama logo a Ele. E por que a gente não fica próximo dele todo o tempo? Na alegria e na tristeza. Será que é difícil? Não. Hoje o que a gente procura é só droga, prostituição, só isso. O que a gente vê mais hoje é só isso. Às vezes você vai numa igreja, você sai pior do que o que você entrou, e eu não estou mentindo. O que é pregado lá? Só o Deus da barganha, o Deus da prosperidade. Não é pregado o Deus do amor, o Deus da misericórdia, o Deus da fé,
o Deus da paz. Não. Faz uma pregação bonita, faz, mas depois é a hora de pagar pelaquilo que você ouviu. E não é desse jeito. Deus, quando ele estava na terra, ele nunca cobrou nada de ninguém. Ele fazia os milagres dele. Ele era o primeiro a dizer: vai, não conte a ninguém. Ele não queria que ninguém soubesse. Hoje, se você for, você for fazer alguma bondade com alguém, imediatamente a gente vai com o celular. E eu não estou mentindo. Se eu for fazer algo de alguém para alguém, se eu for fazer algo bom para alguém, não tem necessidade de mim ir com o celular. Por quê? Se eu fizer aquilo para Deus, eu não vou filmar, porque Deus está vendo. Mas se eu fizer aquilo para as pessoas da terra, aí eu vou filmar, porque eu quero ganhar nome com as pessoas. Eu quero ser bem visto pelas pessoas. E não é desse jeito não, pessoal. A gente tem que ser bem visto por Deus. Quando a gente for fazer algo para alguém, deixa só que Deus veja. Só. Mas hoje o que a gente vê não é desse jeito. Hoje cada vez mais a gente procura bens materiais e status. É construir império. Eu já ouvi pessoas de classe bem pobre e hoje, graças a Deus, está conseguindo algo na vida, e foi bem claro em dizer: eu estou construindo meu império. É muito soberbo isso. Para que você está construindo teu império? Para deixar o seu império aqui? Porque a vida da gente pode acabar em um estralar de dedo. Mas as pessoas hoje, cada vez mais rico, cada vez a ambição crescendo e cada vez mais se afastando de Deus. Não é proibido o homem ter dinheiro, não. Proibido é o dinheiro ter o homem. O que é que diz no livro de Mateus ainda, capítulo 24, versículo 4? E Jesus respondendo lhe disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane. O 5, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E isso não é mentira, tá? Enganarão sim. Enganarão por quê? Porque também está atrás da ambição, está atrás da enganação também. Hoje tem várias fotos no Facebook de dinheiro e com a frasezinha: não ignore, daqui a 2 horas você terá um milagre. E só vê aqueles comentários: amém, amém, amém. Só por quê? Por causa do dinheiro. Hoje o que a gente procura mais é só dinheiro, é fama, é glória. A gente não procura Cristo. Pessoal, a gente tem de entender uma coisa: Deus não vai deixar ninguém morrer de fome, não. Ele vai dar a cada um o que cada um necessita. Eu não peço a Deus fama, dinheiro, status, não. Eu não peço isso a Deus. A gente tem de pedir a Ele a vida eterna. A gente tem de procurar a vida eterna. As coisas do que o mundo tem a oferecer, vai tudo ficar aqui. A gente tem de pedir a Deus conhecimento e sabedoria. Porque a partir do momento que você tem conhecimento e sabedoria, você vai saber lidar com as situações da vida. Você vai conseguir se sair delas. O que é que diz no livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1? E também houve este povo, os falsos profetas. Entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamento de heresia, de perdições, e negarão o Senhor. E resgatou também, dizendo: sobre si mesmo repetindo as perdições. E é desse jeito. Falsos doutores da lei, enganadores, que querem a qualquer custo te tirar do caminho. Se eu não quero a minha salvação, eu também não posso interferir na salvação das pessoas, não, de outras pessoas, não. Eu quero a minha salvação. Então a gente tem de pregar o evangelho. A Bíblia ela tem de ser toda pregada. Não é selecionar alguns capítulos bonitos de exortação,
de consolação, não. A Bíblia tem de ser pregada por inteiro. Mas só que tem capítulo na Bíblia que não é lido, porque é capítulos fortes e as pessoas querem ouvir só coisas boas. A pessoa tem de ouvir a verdade. O evangelho tem de ser pregado com honestidade e com dignidade. A gente tem de ser honesto com Deus. O que é que diz no livro de Mateus ainda, capítulo 24, versículo 14? Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Quando realmente o evangelho for pregado com dignidade, com honestidade, então verá o fim. Só que Deus, aquelas pessoas que realmente enganam outras, que são falsos doutores da lei, que só estão pregando a palavra por benefício próprio. Ontem eu estava assistindo um vídeo no Facebook, eu não vou citar o nome desse rapaz, dessa pessoa que se autotitula pastor, porque eu só considero um pastor, só Deus. Já teve pessoas que me mandaram mensagem perguntando se eu era pastor. E eu fui o seguinte: eu não sou pastor, eu apenas sou um servo do Senhor, porque só existe um pastor, é Deus. Para mim só existe um pastor, é Deus. Nós somos o que? Nós somos ovelhas. Nós somos ovelhas. Então nunca eu vou me titular a um pastor. Nunca eu vou querer um cargo dado por outras pessoas da terra. Eu não quero. Aquele que pode dar cargo, que fique com seu cargo. Eu não quero, porque eu sou um humilde servo do Senhor. E teve pessoas que me perguntou se eu sou pastor. E eu não sou, tá? E eu não me titulo em nada. Porque nem eu não sou ninguém, não sou nada. Eu não sou digno de nada. Então jamais eu vou me titular um pastor, porque eu não sou. E eu falei para essa pessoa: eu apenas sou um servo do Senhor, um humilde servo do Senhor, porque nós somos todos ovelha. Mas hoje, em cada lugar que a gente vê, é o apóstolo, é bispo, é pastor. Para mim, só existe um pastor, é Deus. E o restante, para mim, são todos ovelhas. O que é que diz no livro de Mateus ainda? Capítulo 7, versículo 15, diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Isso é o que a gente mais vê. É pessoas bem vestidas. Sim, ontem eu estava assistindo um vídeo de um rapaz no Facebook que se autotitula pastor. E ele estava pregando, dando uma profecias para uma mulher. A mulher levantou e ele começou a dizer coisas para exortação, para subir o ego da mulher. Foi palavras bonitas, foi. Mas aquela profecia provavelmente foi criada da mente dele. E no final, foi tão feio o que ele fez no final, eu não vou nem citar o nome desse rapaz, porque foi horrível aquilo. E ele foi desmascarado na frente de todo mundo, tá? Ele, quando terminou a profecia, ele foi dar um abraço na mulher. Na verdade, ele não queria dar profecia nenhuma. Ele estava cantando a mulher. Ele estava com outra intenção. A intenção dele era outra. Não tem porquê você estar numa igreja e vir um rapaz que se autotitula pastor, vir te dar uma profecia a uma mulher e depois lhe dar um abraço. A mulher empurrou ele. Foi horrível. A mulher empurrou ele e disse o seguinte: nem toda profecia dada do homem é de Deus, e se afasta de mim. Ele ficou muito envergonhado. Aí teve outra mulher que também disse um monte de coisa a ele. Quer dizer, nem toda profecia dada por pessoas é vinda de Deus. Às vezes vem para iludir, mas aquela mulher
era ousada de Deus. Aquela mulher era ousada de Deus. Então ele foi desmascarado. Se vocês forem no Facebook, vocês vão ver. Eu não quis gravar esse vídeo e botar aqui, porque foi muito feio aquilo. Muito feio mesmo. E o que é que diz no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 28, diz assim: ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Verdade, tá? Redenção é quando Deus vir resgatar realmente os filhos dele. Aqueles que realmente é honesto com ele. Aqueles que realmente mantêm a fidelidade com ele. Vamos criar o hábito, vamos fazer as coisas que venham a ser de agradável ao Senhor. Vamos levar a palavra de Deus agora com honestidade e dignidade. Não vamos comercializar a palavra de Deus. Não vamos se autotitular sendo coisas que a gente não é. Vamos exaltar apenas o Senhor. Vamos deixar de querer ser exaltado. Vamos deixar de querer ser visto por pessoas. Vamos ser visto por Deus. A partir do momento que a gente é visto por Deus, nada mais importa. Vamos fazer as coisas de coração. Vamos fazer as coisas por amor. Se tiver de fazer alguma bondade com o teu irmão, faça. Mas faça com amor. Não faça esperando gratidão dele, não. Vamos ser fiel a Deus. Que a partir do momento que a gente for fiel a Deus, Deus também será fiel a gente. Amém, meus irmãos? Fica na paz.